Meus amigos, é o seguinte, último episódio da série O Jogo Virou, e aí os últimos serão os primeiros, porque chegou a hora da gente conhecer a história do maior de todos, um cara que foi forjado, lapidado enquanto criança para se tornar rei. O Jogo Virou de hoje vai contar a história de nada mais, nada menos que Pelé. Simples assim. O canal, nos últimos meses, percebeu a série O Jogo Virou, que a gente foi contando a trajetória de personagens importantes do futebol por alguma razão, e que essas histórias elas começaram lá atrás, na infância. Tudo que aqueles caras passaram de bom e de ruim acabaram formando o percurso para eles se tornarem relevantes e importantes na história do futebol. A gente contou a história do Cristiano Ronaldo, contou a história do Messi, contou a história do Balotelli, que é um guerreiro, e hoje vai contar a história de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que obviamente tem uma história umbilical ligada ao Santos, mas nem paulista e nem paulistano o Pelé é. O Pelé é nascido na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Nasceu em 23 de outubro de 1940. O Pelé nasceu um ano antes do meu pai, que nasceu em 41, e ele sempre se orgulhava. Sou mais novo que o Pelé. Eu falo, mas tu também jogou menos que ele, meu irmão. Então isso não é vantagem, não. O Pelé, ele já desde molequinho era visado, porque o pai dele jogou bola. E jogou bem, viu? O seu João Ramos do Nascimento, o Dondinho. Muito elogiado ali na região e filho da dona Celeste Arantes. O Pelé cresceu numa família muito humilde. Essa história acho que é replicada aí por milhares de jogadores, não só no Brasil, mas no mundo. É mais ou menos a biografia padrão, né, de jogadores de futebol, os caras nascendo numa infância cheia de dificuldade e tal, e depois chegando ao estrelato. O Pelé foi o primeiro filho do casal, e depois ele teve mais dois irmãos, a Maria Lúcia e o Jair, mais conhecido como Zoca, que também se arriscou no futebol, mas obviamente sem o mesmo sucesso. Desde muito cedo, o Pelé já carregava o sonho de seguir os passos do pai, que tinha jogado futebol, mas teve apesar do talento, a carreira interrompida por uma grave lesão no joelho. E, obviamente, isso naquela época era muito diferente de hoje, né? As lesões ali que hoje são resolvidas com cirurgia, fisioterapia e tal, muitas lesões te tiravam do esporte, assim, tu, se voltasse a andar, já estava no lucro. O Pelé, quando era moleque, assim, a situação da família era tão vulnerável que, assim, por exemplo, o Pelé não tinha condição de comprar uma bola de verdade, só para você ter uma ideia. E aí ele jogava com meia velha, assim, embrulhava a meia ali, né, com papel e tal, e fazia umas bolas de pano, amarrava com barbante e ia jogar no meio da rua. Era assim que ele começou a ter o contato com o futebol. E ele também ajudava a família com pequenos trabalhos ali, por exemplo, como engraxate. Começou o trabalho, jogava bola e engraxava sapato para garantir ali um dinheirinho extra para ajudar dentro de casa. E ainda assim, mesmo com todas essas dificuldades, ele sempre dizia para a mãe dele: mãe, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser o melhor do mundo. E a dona Celeste tinha receio, tinha medo, queria que o filho estudasse, tivesse um perfil diferente ali e tal. E é mais ou menos, lembra um pouco a mãe do Cristiano Ronaldo, que tinha muito medo do que o filho podia se tornar e tal. Lembrando, na época do Pelé, a gente está falando ali de uma outra realidade completamente diferente da formação financeira de jogadores de futebol. Hoje é mole tu falar que os caras vão ganhar o mundo e fundos e tal. Naquela época isso não era normal, não. O Pelé começou a trajetória dele no futebol em Bauru, no interior de São Paulo, para onde sua família se mudou quando ele tinha só 4 anos. Isso também foi uma história constante de vários caras que a gente contou aqui. As mudanças muito cedo na vida e tendo que se adaptar e tal. Lá em Bauru, foi que ele passou a jogar nas categorias de base do Bauru Atlético Clube, sob os cuidados do Valdemar de Brito, que tinha jogado futebol. E acreditava, assim, muito, mas muito no potencial do moleque. Ele meio que bancou ali o Pelé. E aqui é pausa para o meu recado que eu sempre tenho falado aqui na série O Jogo Virou. Desde pequeno, o Pelé contou com muito apoio, tanto da família quanto dessa galera que foi dando o suporte. Uma rede de incentivo que acabou sendo fundamental para que ele pudesse desenvolver e chegar tão longe.
suporte, apoio, meu irmão. Sem isso, ninguém vai a lugar nenhum. E é justamente isso que eu e a minha mulher, a Renata, a gente tenta fazer com os nossos filhos. É sempre dizer, cara, tenta, se arrisca, você vai ter pra onde voltar. E, obviamente, dar estrutura para que eles sigam os próprios caminhos, né? Por exemplo, a minha filha, a Sara, tem 14 anos. E eu sempre incentivo muito, meu irmão, lê, estuda. Porque se você não for usar lá na frente, pelo menos tu vai ter aquela base ali. Então, meu irmão, a hora de construir isso é agora. E aí é o momento que eu sempre gosto de falar sobre leiturinha. E lembrando, eu já falei vários exemplos aqui, ó. Livro de todas as faixas etárias, por exemplo, aqui, ó. E outro exemplo aqui, ó. A Vida Secreta de Violeta Pickles. São livros ilustrados, mas nem todos, com histórias muito legais, montadas por pedagogos para cada faixa etária e que, obviamente, vai dar suporte na vida do seu filho, tanto agora quanto lá na frente, né? Porque tem o lado lúdico, mas tem o lado do vocabulário, tem, enfim. Esses são livros originais leiturinha, que são livros criados pela própria editora, feitos especialmente, como eu já disse, para cada fase da vida, com temas relevantes, falando de diversidade, de representatividade e sempre com linguagem adequada. E aí, para você que chegou agora, não viu os outros vídeos, tem cupom meu, ó, Bruno. Você ainda não é Bruno Formiga, não é Bruno 10, Bruno é Bruno. Só isso. E aí você ganha frete grátis por 1 ano assinando o Clube Leiturinha. Você dá ao seu filho a educação que ele merece, com leituras educativas e incentivadoras e inspiradoras. Quem sabe a partir disso não surge um Pelé aí na sua casa, um Pelé da escrita, um Pelé da música, um Pelé da engenharia, um Pelé do direito, vai saber. Voltando à história do Pelé, com 13 anos ele iniciou a trajetória dele lá no Bauru, né, em São Paulo, onde ele conquistou o bicampeonato da Liga Bauruense de futebol em 1954 e 55. Ao lado dos seus companheiros, o Baquinho, que era o apelido do Bauru, venceu a competição com 6 rodadas de antecedência. E, obviamente, o Pelé foi o destaque. Quando deu 1956, quando o Pelé tinha 15 anos, o Valdemar de Brito, que era o técnico dele no Bauru, levou o Pelé, já entendendo que o Bauru era pequeno demais para o tamanho do Pelé, levou o Pelé para fazer um teste no Santos. E aí, obviamente, que o Pelé impressionou nos treinos e a coisa foi rápido. Ele já começou a treinar com um time profissional. No dia 7 de setembro, engraçado, né? O dia da independência, o Pelé fez a sua estreia oficial pelo Santos Futebol Clube no amistoso contra o Corinthians de Santo André, com 15 anos de idade. O Santos venceu por 7-1. 7-1. E o Pelé já ali marcou o seu primeiro gol como profissional, tornando-se o primeiro jogador a balançar as redes em sua estreia pelo Globo. O gol foi registrado na súmula da partida, mas inicialmente foi atribuído a outro jogador. E aí, posteriormente, foi feita a correção, reconhecendo que o Pelé tinha sido o autor daquele gol. No Paulista de 57, o Pelé estreou oficialmente no dia 14 de julho, com 16 anos, marcando um gol na vitória por 5-3 contra o 15 de Piracicaba. Ele se tornou o artilheiro do campeonato com 36 gols, o mais jovem a conquistar o título até hoje. Um ano depois, 1958, com 17 anos, o Pelé vai bater aonde? Na seleção brasileira. Ele já tinha jogado com a seleção antes, né? Estreou contra a Argentina, inclusive, e aí acabou sendo convocado para a seleção e disputou a primeira Copa do Mundo. Chegou na final contra a anfitriã, Suécia, e ele marca 2 gols, sendo um deles uma das maiores obras-primas da história das Copas, com direito a chapeuzinho, finalização de primeiro. O Brasil vence por 5-2 e conquista o seu primeiro título mundial. E o Pelé se torna aí o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa e ser campeão do mundo. Lembrando, o Pelé, em 1950, tinha visto o pai chorar com a perda do título da Copa do Mundo para o Uruguai. E ele chegou a prometer para o pai, falou: pai, não chora não, eu vou ser campeão do mundo e eu vou te dar uma Copa do Mundo. E ele cumpriu isso 8 anos depois. A carreira do Pelé foi inigualável, né? Desde muito cedo, já mostrando um talento absurdo para se tornar um dos maiores jogadores da história. Com 16 anos, ele foi artilheiro do Paulista, como eu disse, com 36 gols. Com 17, campeão da Copa do Mundo, é um recorde que permanece até hoje. É o único jogador do mundo tricampeão, nunca aconteceu. A mãe sempre recordava como o filho nunca largava a bola no pé. E aí, aspas para ela, né?
ele dormia com a bola debaixo do braço, parecia que já sabia que aquele seria o destino dele. E já o pai dizia com orgulho: eu sonhava em ser um grande jogador, mas Deus quis que esse sonho fosse realizado pelo meu filho. Esses feitos na juventude mostram ao mundo que um garoto de origem simples, com apoio familiar e dedicação, pode transformar o planeta inteiro e o esporte, porque o Pelé é uma ruptura, né? Depois dele o futebol passou a ser uma outra coisa. Existe um antes e depois do Pelé. Com a camisa do Santos, entre 56 e 74, o Pelé disputou 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Nem todos são registrados oficialmente, mas ele fez esses gols com a camisa do Santos, em jogos oficiais e não oficiais. Foi o grande protagonista da era mais vitoriosa do clube, conquistando 6 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores, 2 Mundiais de Clubes e 10 campeonatos paulistas, sendo que ele foi artilheiro 9 vezes dos 10. Parece videogame, né? Assim, era como se fosse, sei lá, o Bayern de Munique disputando o Campeonato Paulista e o Pelé era o Bayern de Munique, ganhando e sendo artilheiro e esculachando todo mundo. Esses números transformaram o Santos numa potência mundial, fazendo excursão e tal. O clube foi para todos os lugares sem imaginar. Jogou na Ásia, na África, na Europa, em todo canto, sempre tendo o Pelé como atração principal. Pela seleção brasileira, o Pelé jogou as Copas de 58, 62, 66, que ele sai cedo machucado, 62 ele também se machuca, e 70. Conquistou 3 títulos mundiais, feito que, repito, jamais foi repetido. 58, a gente já contou a história dele aqui. Em 62, mesmo sofrendo lesão, ele ainda faz um gol absurdo contra o México. Em 66 é uma Copa muito frustrante para o Pelé. E em 70 é o auge da maturidade física, técnica, tática do Pelé, ajudando. E ele faz uma Copa absurda, tá? Para mim, a melhor Copa do Pelé e tá entre as 5 melhores Copas de um jogador em todos os tempos. É porque passa batido, porque o time era tão bom que as pessoas esquecem o quanto o Pelé jogou naquela Copa, participando de muitos gols, assistência, lances icônicos. A Copa dele é absurda. E para mim, até hoje, é a melhor seleção de todos os tempos. A irmã do Pelé, a Maria Lúcia, resumiu bem o impacto daquele período, né? E aí abre aspas para ela. Ver o Edson se transformar em Pelé diante dos nossos olhos foi algo mágico. Ele era o mesmo menino de casa, mas no campo ele parecia um gigante, fecha aspas. Sempre teve essa divisão, né? O Pelé mesmo falava em terceira pessoa. Uma coisa era o Edson, outra coisa era o Pelé. E isso acho que sempre ficou muito claro na cabeça das pessoas. No total, o Pelé marcou 77 gols em 92 partidas pela seleção, e aqui está contando também os não oficiais. O recorde depois só foi batido pelo Neymar em 2022, que hoje é o maior artilheiro da história da seleção. Somando tudo, jogos oficiais e não oficiais, o Pelé tem 1.283 gols em 1.367 partidas. É absolutamente surreal. E foi eleito pela FIFA o melhor jogador do século XX, né? E já tinha sido eleito também anteriormente o atleta do século XX ainda nos anos 90, nos anos 80. Não por acaso o Pelé tem o título de rei do futebol, e acho que o título é absolutamente justo, né? Fora do campo, o Pelé também viveu momentos bem marcantes na vida pessoal, alguns até turbulentos, né? Ele perdeu o pai em 96, mas sempre lembrou do pai com uma importância fundamental, o cara que ele fez a promessa de dar uma Copa do Mundo e ele deu. A mãe dele, Celeste, foi uma figura central na vida dele, assim, acompanhou a carreira dele, viveu até os 101 anos lá em Santos. Morreu depois do Pelé. A mãe do Pelé viu o Pelé morrer. Isso é loucura, né? A mãe do Pelé estava em Santos e viu o cortejo do Pelé passar em frente à casa dela, ali no Canal 7. Pelé teve filhos de diferentes relacionamentos, uma vida amorosa um pouco conturbada, entre eles o Edinho, né, que se tornou jogador de futebol, goleiro, foi goleiro do Santos, inclusive tomou um dos gols mais fantásticos da história da Vila Belmiro contra o Corinthians do Marcelinho Carioca. No fim da carreira, em 75, Pelé foi convencido a voltar aos gramados para atuar pelo New York Cosmos e tentar ali a primeira guinada no futebol. Ele ficou lá entre 75 e 77, e ajudou a popularizar muito o futebol, fazendo momentos icônicos, jogou com o Beckenbauer lá, jogou com uma galera, e na despedida oficial aconteceu em 77 um amistoso entre Cosmos e Santos, quando ele atuou um tempo por cada equipe, em uma das cenas mais emblemáticas da história do futebol, a volta olímpica nele se despedindo.
é bem bonito, assim. O Pelé parou bem, velho. Ele ainda podia jogar mais um tempo se ele quisesse, mas o homem sabia das coisas, né? Depois da aposentadoria, o Pelé aumentou a marca dele, né? Ele virou embaixador do esporte praticamente, para o mundo inteiro. Foi ministro extraordinário do esporte no Brasil entre 95 e 98, período em que ele idealizou o que a gente conhece hoje como o Lei Pelé, que depois foi aperfeiçoada, modernizou várias relações de trabalho entre atletas e clubes, e além disso esteve envolvido em várias campanhas sociais, humanitárias, sempre usando a imagem dele para causas de impacto global. Ao longo da vida dele inteira, assim, o Pelé acumulou muitos prêmios, né? Ele é condecorado pela Rainha Elizabeth, por exemplo. Tornou-se cidadão do mundo pela ONU e ele recebeu honorários de diversas universidades ao redor do planeta. Assim, é bizarro. O Pelé é um dos rostos mais conhecidos da história do planeta. Mesmo após o fim da carreira, ele conseguiu manejar de um jeito que a figura dele continuou sendo reverenciada como a maior lenda do futebol, símbolo de excelência esportiva e superação. A irmã dele, que eu já citei aqui, a Maria Lúcia, uma vez disse: o Edson era nosso orgulho em casa, mas o Pelé virou orgulho no mundo inteiro, e é muito legal ver essa transformação, né? O Pelé não foi apenas o maior jogador da história, o maior nome da história do esporte. Ele foi e provavelmente sempre será o símbolo de superação, excelência, inspiração. Lembrando que todos que têm talento, quando apoiado pela família e lapidado ali com disciplina, eles podem se transformar em algo extraordinário, assim, que você não consegue nem calcular. E aí é aquilo, velho. A infância do Pelé foi humilde, foi marcada por dificuldade, mas foi com o apoio de familiares e de uma galera ao redor que ele conseguiu transformar a realidade dele e virar o que ele virou. E para mim fica muito claro, véio, a educação incentiva é base de tudo, assim, não tem muito pra onde correr. Eu já falei da Sara aqui, antes, o quanto a gente estimula, o Cauê também, que é mais velho, mas ele tinha um combinado comigo quando era moleque de sempre ler ali 25 minutos por dia, por exemplo, e tal. Então, meu irmão, era ler ou ler, não tinha outro caminho, porque para mim o livro valoriza a curiosidade, aumenta o vocabulário, o poder de interpretação, meu irmão, assim, a narrativa estimula tudo, assim, você explorar o mundo, N possibilidades. Então, bicho, não tem muito pra onde correr. O que eu acho é que você tem a obrigação moral de incentivar o seu filho a ler, em qualquer plataforma. Agora, o livro físico é outra parada, porque dá uma desconectada, é um momento da criança com ela mesma ali. Então, se você tem filho e quer construir um futuro legal, brilhante para ele, seja no esporte, nos estudos ou em qualquer área, para mim, o Clube Leiturinha é a melhor opção e é o maior clube de literatura infantil do país. Todo mês eles enviam kits com livros pensados para cada fase do desenvolvimento para sua casa. E aí tem planos para quem tem um filho, 2 filhos e por aí vai. Assim, não tem pra onde correr. Eu já mostrei os livros aqui antes. Por exemplo, tem kit que chegaria esses 2 juntos aqui. Pá! E aí, se você tiver 2 filhos, cada um lê um. Ou se você pode comprar 2, o seu filho devora tudo. Vitor Sérgio Rodrigues, a filha dele lê 25 livros por ano. É mais de 2 por mês. Então, pega o plano do Uni lá e dá 2 livros para a menina. Não tem problema nenhum. E, de novo, se você usar o cupom BRUNO, você consegue frete grátis por 1 ano. Beleza? É só Bruno, não tem pra onde correr, beleza? Fica a dica do Clube Leiturinha para você. A história do Pelé é fantástica, já deu livro, inclusive, alguns muito bons, já virou filme. O roteiro, meu irmão, é digno de cinema. É superação, tem dificuldade, tem drama, tem glória, é o rito do herói, do maior atleta da história do futebol até hoje, e acho que vai ser assim para todo sempre. Beleza? Não tinha outra forma de terminar essa série que não fosse com o Pelé, beleza? Você pode até sugerir aí, vai que a gente volta. A série O Jogo Virou. Nos comentários você bota jogadores que você queria ver aqui. Ah, queria ver a história do Zico, queria ver a história do, sei lá, do Maradona, do Neymar, do sei lá quem, do Adriano Imperador. Fica à vontade, os comentários estão aí. Falou?